Eu gosto desses programas de melhores da história, maiores da história, me amarro. Eu gosto. E o VSR já não gosta tanto. Eu gosto. Não gosto. Vinhetinha, Isso aí vai. É problema, mais um. Eu gosto do pessoal com raiva. E outra? Que absurdo, esse não foi maior, esse não foi... O programa já tá indo pro 10º ano de duração, o problema a gente já vê aí desde então, pô. Às vezes parece que tem uns 20 anos mesmo, 10, 20 anos, É parece. por causa do Sala 10 também. Pode ser. Porque mas- a gente tem 2 na semana. É. O problema a gente arrumou desde o programa 1. E os caras gostam. Isso que é o problema. Então, mas aí você quer arrumar mais? Já é pouco, né? já O que- A pulei verdade, a verdade a gente é já que pulou esse na programa, piscina gelada, a verdade é Vitor que esse Sérgio. programa já está chegando, já está Reta na final? reta final. Não, já passou há muito tempo, já está na gente. reta O pessoal Os também caras- tem deixado menos like. Verdade é que então estamos... a galera pode até mandar mensagem, mas esse programa já está já perto. foi. Né? Aí os caras estão espremendo a laranja. Gostou de laranja? Estão espremendo. Não tem mais nada quase pra tirar. Até por isso o pessoal já meio que largou a mão do like, vem ver, só vem pra reclamar, não deixa Como pra é lá. que é, o Pseudo? Que informação que você tá me dando aí? programa já- O programa dos injustiçados da Bola de Ouro, esse que a gente gravou há poucos dias aí, saiu na última segunda de outubro, né? 300 e lá vai 1000 visualizações. Vocês são malucos, gente. Vocês não tem mais... Problema, é um grande problema. Vocês são muito loucos. E aliás, Já vamos preparando o espírito da galera. Está perto do fim. Já vão se... Olha só. vai se avizinhando. Os maiores africanos do futebol, pra gente montar essa extensa lista, que era muito maior do que essa, inclusive, a gente teve ajuda, né, Wallace? Agradecendo aí, né? Luiz Fernando Filho e Marcos Carvalho, ambos que fazem trabalhos espetaculares sobre o assunto e também no Casar TV, estão sempre por lá. E são parceiros. Conhecem também. muito. Conhecem muito de futebol, não só de futebol africano, né? Ajudaram a gente nesse quesito, mas conhecem muito de futebol de maneira geral. Boa. Brabo. Os brabo do brabo. Pegando como gancho que nós vamos ter agora no fim do ano a eleição do melhor africano de 2024, certo? Vai sair, a gravação você tá vendo uma semana antes da premiação, tá? Já pra ficar esperto aí. Inclusive, nos finalistas não tem o Boniface, não tem o Salah também. Vamos parar com isso aqui, os caras gente, vamos parar. Eu não aguento mais essas listas, essas votações. Deixa eu falar, eu fiz um estudo aqui amplo sobre o assunto, né? As conquistas, etc. Não coloquei bola de ouro. Não quero mais levar isso aqui em consideração. Não pode ser referência Não mais, pode né? mais ser referência. Seja bola de ouro, seja prêmio de... Não dá mais, Não gente. aguento mais. Não dá mais. Já tá claro... Aliás, sempre esteve, né? Errados somos nós, até eu falei isso. O errado era eu, de levar dar tanta relevância pra isso aqui que nunca verdade. teve. Então, vamos parar. Temos que parar. Como é que é, Pseudo? Dos nomes que caíram aí, verdade. Um dos mais relevantes que a gente acabou derrubando da lista é o Tomás Inconô. O goleiro de Camarões, que era um goleiraço mesmo. Que o filho do Buffon, outro dia, ficaram sabendo que ele tem o Tomás no nome por causa do Inconô, né? Maneiro. Maneiro. Era um goleiraço também. Jogou em 82, jogou em 90, na Copa de 90, era um goleiraço também. Hoje, eu lembro que a gente estava na redação, o Pseudo falou de Koulibaly, que estava na lista, caiu. Abubakar, Muntari. caiu. Muntari, caiu. Tem vários. Cara, é muito jogador, né? A gente, fazer um programa maiores africanos da história, e depois mais pra frente a gente vai fazer sul-americanos, europeus, etc. Faremos. É muito jogador, pra caber aqui numa lista dessa. Bom, tô preocupado do programa durar umas 2 horas, então vamos lá. Vamos lá. Abedi Pelé. Craque. Aqui nós estamos falando de craque. Muito Craque de bola. Craque. Então, inclusive, ele recebe o apelido de Pelé, né? Por causa da qualidade dele, né? Assim, um cara muito inventivo, vi jogar. Assim, acho que talvez o Milá aparece em 90 com esse coisa do jogador diferente, do jogador da coisa. E o Abedi Pelé vem logo na esteira ali no início dos anos 90 e vinha aquele cara do toque diferente, da qualidade. Então, assim... Foi um jogador fantástico. A cartinha dele do jogo do videogame é loucura, tá? Loucura. Esse negócio a gente não fica criticando muito esse negócio de Pelé, o novo isso, o novo aquilo, ficar botando rótulo no cara. É que eu acho que eu entendo as críticas ao rótulo, etc. Acho que é um outro mundo, né? Isso em 92. Em 92 ele ganhou a Champions com o Olympique de Marseille, foi o cara extremamente relevante para a conquista. Ele era a cabeça dono pensante do time, daquele time. O dono do time Ele era o pensador, o cérebro. criativo, ele era o diferente daquele time ali. E eu acho assim, ele ganha a Copa Africana em 82 também, é um cara
que era outro mundo também, Jorge. Eu acho que fazer isso em 2024 pega mal, sabe? Tipo assim, pô, esse cara é o novo Pelé, etc. Esse novo não sei o quê. Mas em 92 a gente não tinha essa visão. Então eu sou menos crítico aos apelidos lá atrás do que hoje em dia. Eu acho cracaço de bola, tecnicamente falando, privilegiado. Então vai brigar pelo 10. Não, pelo 10 ele não briga, mas ele seria nota 8 pra mim. Como a gente colocou aqui os maiores, né? Eu acho que depois veio gente que é muito relevante em Champions, muito relevante em Premier League, assim. Então, muito relevante em Campeonato Espanhol. Então, acho que a gente está falando aqui não só a qualidade da bola, né, do que o cara jogou, mas também a carreira como um todo. Então, 8 para aí? Eu acho que um 8 tá bom. Eu tenho uma conta pro programa de hoje que é o seguinte, eu tenho 3 camaradas pra segurar pro 10 nesse programa de hoje. Veremos mais pra frente. O Abedi Pelé estaria no meu top 5, sacou? Eu vou segurar 3 pro 10 e o Abedi Pelé estaria no meu top 5. Tá. Asamoah Gyan. Foi muito marcado, né? Ele é muito marcado pelo pênalti lá de 2010. Tem a mão do Luizito. Mas ele era um atacante muito bom, assim. Era um atacante rápido, um atacante com faro do gol, na frente do goleiro, apesar de ter perdido esse pênalti que vai ficar para sempre, né? Era um atacante de muita qualidade na frente do gol ali de fazer. Foi um bom atacante, temporadas sólidas na Udinese, por exemplo. Então foi um bom atacante. Em termos de maiores... Eu acho que não tá no topo. Porque a carreira, eu acho que assim, é um cara sólido. Acho que você usou uma boa palavra. A palavra é sólido, 2 Copas do Mundo que eu me lembre, né? A Copa de 10. Com destaque também. Com destaque. Então, a Copa, eu não lembro se ele tava na Copa de 6, tenho dúvida. Acho que ele tava na de 14, não? A 14 eu lembro. Pênalti pra classificar tua seleção no mata-mata. Na prorrogação que você joga pro alto, assim, é uma mancha, isso, né? Mexe. Isso marca. Já que o assunto hoje é maiores, né? Isso tem que mexer. Eu acho que é um cara sólido, assim, uma nota 4, 5 pra ele não me agride, não. Mas é um cara que não passa do meio da lista, meio eu de acho. tabela? Acho que sim. Não vai passar do meio da lista. 5? 5. Tá bom, pode ser. 5. Tá bom. Falando de Asamoah, o lateral da Juventus podia estar na lista aí também, né? É muita gente. Estava na prévia, né? O quadro Asamoah estava também. Tá. Aubameyang. Eu acho que esse passa do meio da lista. Eu gosto, viu? Esse passa. Mas assim, aí é tamanho que a gente tá avaliando, né? Tamanho de carreira. O Aubameyang, a gente já falou aqui algumas vezes sobre aqueles joguinhos de manager, futebol manager e championship manager e tudo. O Aubameyang é um daqueles garotos prodígios, Wonder Kids, lá que o pessoal fala, os garotos prodígios de championship manager. No championship manager, acho que 3, 4, ele era um troço bizarro, era uma projeção. Demorou um pouco para se colocar. Nunca foi esse jogador de ser espetacular o tempo todo, de ser um elite, nunca foi. Mas demorou um pouquinho, mas depois ele começou a mostrar um pouco do que se esperava lá quando ele tinha 16, 17 anos. Ele conseguiu mostrar isso. Então, teve temporadas excelentes no Arsenal, no Dortmund, então assim, no Milan até mesmo, que foi onde ele começou a aparecer. Então assim, acho que teve temporadas sólidas, foi um cara muito competente durante boa parte da carreira. Acho que pode botar ali numa nota 6, eu acho. Mais que o Asamoah Gyan pra você? Mais que o Asamoah Gyan. Pra você também, ó. Eu tô até dando uma olhada aqui, que ele jogou no Milan, e tem uma... Eu lembro não sei se foi ele que jogou com o Ronaldo Fenômeno no Milan. Não foi, acho que ele jogou com o Cristiano Ronaldo eu confundi. Na Juventus? Não, jogou com o Cristiano Ronaldo no Real Madrid. Não, Real Madrid, né? Real Madrid, Não, deixa eu ver aqui. Real Madrid? Não, Real Madrid não. Confundi com o Adebayor, será? Acho que não, no Real ele não jogou, não. Óbvio, né? Porque eu pesquisei. Não, ele jogou com... Ele jogou com o Ronaldo Fenômeno. No meia temporada. É que na hora da pesquisa, em vez de eu botar o Aubameyang, eu botei a Adebayor. Aí, obviamente, não vai aparecer o Aubameyang. Meia temporada. Ele jogou com o Ronaldo no Milan. São aqueles caras que você vê assim... Jogaram juntos? Ele bizarro, jogou né? meio... Que nota pro Alba? E aí ele, na verdade, ele começa, assim, ele joga no Milan emprestado pro Dijon, emprestado pro Lille, emprestado pro Mônaco. Até ali, todo mundo dizia, flopou, não vai virar. Quando ele é emprestado pro Saint-Étienne, ele faz uma excelente temporada no Saint-Étienne. Da Copa da Liga Francesa. E aí depois vai pro Borussia Dortmund e aí ele começa a virar um atacante
que fez coisas, gerou impacto no Arsenal, gerou impacto no Dortmund, aí depois passou pelo Barcelona, não foi bem. Tecnicamente eu gosto, mas eu tô na dúvida se, como a gente tá avaliando carreira, se o 6 não é muito. Não, eu acho que não. Eu acho que não. Ele tá à frente do Asamoah Gyan. Então eu acho que ele em algum momento... Foi a nota que eu tinha falado. Tem que descer o Seria 4 pro Asamoah Gyan. Mas eu acho que o Aubameyang, ele foi claramente ou discutivelmente um top 3 ali africano durante uma época. Acho que ali no Arsenal dá pra botar ele tranquilamente com o top 3. Tinha o Yaya Touré antes dele, mas tanto que ele é eleito pela Federação de Futebol Africano como o melhor jogador africano no ano de 2015. E foi vice outras vezes também. Então foi um cara de solidez. Era um dos grandes atacantes da Premier League em algum momento. O Alba jogou muito futebol. Eu acho que ele tem grandeza por causa disso. Ele tá à frente do Asamoah Gyan, que não teve esse lastro. Por exemplo, não ganhou futebolista africano do ano em nenhum momento, mas não só isso. Foi um cara que não teve nos grandes palcos dos grandes times. Eu acho que o Alba tá sensivelmente à frente do Gyan. Por isso que eu tinha falado nota 4 pro Gyan e eu teria comprado o 6 do BS do Aubameyang. Pode ser. Hoje ele tá no Al Qadisha, da Arábia Saudita. Isso. Ele teve passagem pelo Barcelona também, né? Bom lembrar que não foi uma temporadaça assim. Mas também não acho que foi tragédia, não. Vai ficar do 6 mesmo? Tanto a passagem dele pelo Barcelona como o Chelsea foram ok. Não achei tragédia, não. Vai descer o Asamoah e botar ele do 5 ou ele fica do 6? Pode ser. Pra mim, eu desceria o Asamoah e ele ficaria na 6. Mas vocês querem... Por 2 de distância? Eu acho o 6 alto. Então bota no 5. Mas o Vitor comprou o 6. Você comprou o 6? Então beleza. Fechou. Eu achei que você tinha falado. Primeiro goleiro da nossa lista, Grobbelaar. É o Liverpool aí. Cara, ele foi um goleiro durante muito tempo, um goleiro titular do Liverpool durante muito tempo. Muitas conquistas, né? Ele é do Zimbábue, né? Que era a antiga Rodésia, né? E hoje é o Zimbábue. E ele foi goleiro titular do Liverpool durante muito tempo, de um Liverpool muito vitorioso ali nos anos 80. Então, assim, foi um goleiro de destaque. Tem algumas polêmicas lá que depois ele foi... pego em escândalo de manipulação de resultado, acusação de apostas, de apostas em jogos, então isso manchou um pouco a carreira dele, mas ele foi um goleiro de elite durante, 5, 6 temporadas no Liverpool, então foi um grande goleiro. Tem essa questão aí desses escândalos de aposta, de manipulação de resultado que ele foi pego participando, então não sei se isso... Mas ele era e só uma dúvida, eu até fui olhar porque eu tava na minha anotação, ele joga pro Zimbábue, mas ele é nascido na África do Sul, né? Tava dando uma olhada aqui, acho que ele é nascido na África do Sul, ó. Ele é nascido em Durban, na África do Sul. África do Sul, isso tá certo. E aí ele jogava pro Zimbábue. Não sei, eu definitivamente teria que pesquisar um pouco mais pra saber... Ele era um grande goleiro com não pode mais falar reflexo, né? Com um grande tempo de reação. Não pode mais falar. Porque os preparadores de goleiros não gostam da palavra reflexo, porque diz que reflexo parece que é uma coisa... instintiva. E não é... É treinado. É treino, né? Então... Mas eu divido respeitosamente, porque no futebol existe o treinamento e existe o instinto, existe a tomada de decisão que muitas vezes... Então, é porque parece que é uma coisa... Eu entendo, parece que é uma coisa assim, reflexo como assim... Putz, ele tomou a decisão de mexer a mão pra lá do nada. Não, mas ele é treinado pra fazer reflexo como algo apenas instintivo. Imaginei que reflexo é treinado, sempre isso. É uma virtude que o cara aprimora do treinamento. Como qualquer outra. A habilidade é uma virtude. Os preparadores de goleiro não gostam. Falam que é tempo de reação. Tinha um ótimo tempo de reaão. Provavelmente continuaria falando reflexo. E olha você que é um goleiro. Foi um goleiro? Um grande goleiro. Grande, a única característica minha grande. Só tem uma característica no meu corpo e na minha vida que ela é grande. Que é a minha lateralidade. Aqui de ser gordo. Isso aí, quem pensou isso? Quem pensou o que eu acho que vocês pensaram? Gente, tamo longe. Tamo longe. Ai. Vamos, bom. Eu acho que é menos que o Alba, mano. Eu acho que ele é menos que o Alba. Então, porque, apesar das conquistas, ele não era o protagonista do time. Não, olha só, ele foi ídolo lá no Liverpool. Ídolo. Foi muito querido lá. Ó, 6 ingleses, uma Champions, 3 FA Cups. Beleza, mas o cara tem uma comprovação de participação em esquema de resultado. Fora ele não era o protagonista do time, né? Se a gente estiver só analisando os melhores, tecnicamente, os jogadores, mas não é, nós estamos falando de carreira. Quem foi maior. Mas ele é maior que o Asamoah Gyan. Eu acho que ele é maior que o Asamoah Gyan. Manobrou ali pro 5.
Ou então desce ele pro 3 e bota ele no 4. Eu descontaria mais, né? Mais? Então foi como ele falou. Então desce os dois uma nota. 3 e 4. Desce os dois uma nota. Nossa Zamor Jean. Pode ser. Nossa Zamor Jean. Engana, já parou na 2. Bom, temos o primeiro para segurar para 10, pra óbvio. 10 aí. Segura pra 10 que é aí. Didier Drogba. Beleza. Segura. Emmanuel Adebayor. Cara, eu fiquei muito surpreendido quando eu fui fazer o estudo aqui do programa. O Adebayor tem um título na carreira, que é uma La Liga com o Real Madrid. Nesse momento ele tem mais que o Harry Kane, é isso? Isso é verdade. Nesse momento da gravação. É verdade. Abraço É a Copa para o do Rei, Ricardo não é? Martins. É a Copa do Rei, desculpa, La Liga não, a Copa do Rei. Um abraço, Ricardinho, tamo junto. Cara, é bizarro pra um cara que, eu particularmente falando, é um cara que eu sempre tive com muita referência, mas eu entendo que também tenha sido uma seca do Arsenal, né? Ele jogou numa seca ali do Arsenal e etc. Tipo o Harry Kane na seca do Tottenham, né? Exatamente. Mas é um cara que, por exemplo, foi muito relevante pra colocar Togo no mapa do futebol. Cara, Togo jogou uma Copa do Mundo por causa do Adebayor. Bom, o Togo não... Depois disso, foi a Copa de 2006, se não me engano, ou 2010, tô na dúvida. Enfim, 6, né? Seis. Jogou a Copa de 6, Com tava no grupo certeza. da França, não tava? Grupo da França. França, Coreia, França, Suíça, Coreia, Suíça e Togo. Ninguém nunca mais ouviu falar na Ninguém seleção de Togo. nunca mais falou da seleção de Acabou. Togo. Tipo assim, é aqueles caras que... Lembra quando a gente fez o programa dos esportistas da Olimpíada? Que o esporte é só esse cara? Eu acho que Togo acabou sendo... Até o momento, obviamente, pode vir muito forte e tal. Mas acabou sendo o Adebayor até hoje. Eu acho ele um jogador relevante. Acho que talvez as conquistas não sejam gigantescas, mas acho que é um jogador relevante. Agora, o Grobelar ganhou bem mais que ele. Bem mais. Assim, Mas isso, eu essa acho- coisa de você carregar, de você subir o sarrafo do teu país, de você levar o teu país, esportivamente falando, para um patamar que ele nunca é um bom esteve, ponto, né? é um ponto bem relevante aqui. Foi né? um togolês que jogou em grandes camisas, né? Porque Gana, por exemplo, o Asamoah Gyan não fez isso. Jogou no City, jogou no Arsenal, jogou no Real. Nesse aspecto ele Gana fez não, mais porque já que tinha o Abedi Pelé. Verdade. O Abedi Pelé já tinha colocado Gana no mapa do futebol antes do Asamoah Gyan. O Asamoah Gyan não passou isso. Eu acho assim, eu acho que o Adebayor ele era um atacante com poucos recursos, eu acho, técnicos. Acho que ele tinha algumas tomadas de decisões muito ruins, Era até se meio embolava motivo com a de piada em algum momento. Isso assim, foi, né? Então, assim, mas acho que ele comprovou que ele fazia parte disso. Ele tem temporada de 30 gols na ele carreira. evoluiu. Em Premier League, você fazer 30 Era útil, gols. ele era útil. Você fazer 30 gols num time de Premier League, você mostra... Mas eu acho que ele sempre foi... Assim, sempre... Tem aqui outro jogador. Por exemplo, eu acho ele... Eu acho o Aubameyang mais qualificado do que o Adebayor, por exemplo. Tinha mais qualidade. E mais protagonista também que o Adebayor. Entendeu? Então, assim... e aí você pega, ele não tem... Acho que ser o rosto de uma classificação inédita de Togo para uma Copa do Mundo é uma coisa muito grande. Ter pouco título na carreira, acho que ali contrabalanceia as coisas ali, considerando que a gente está falando de maiores, né? Não sei, eu acho que assim, o Grobelar eu acho que tinha que ficar na frente do Adebayor. Então, eu tinha falado 5 pro Grobelar. Se botar o Grobelar Volta na pro 5 e o Adebayor na 4, eu acho que funciona. Você compra? Tá bom, O Adebayor é maior que o Jean. Pode ser. O Adebayor é maior que o Asamoah Gyan. claramente. Destacadamente maior. Mais um goleiro aqui, que é o goleiro que entrou pra história lá com 45 Haddari. anos, jogando uma Copa do Mundo pelo Egito, que é o El Haddari. Eu acho Departamento que de temos- Estatística deste programa, deste de 0 a 10, está nos confirmando nesse momento que é a primeira vez na história, é uma piada, é a primeira vez na história que alguém do Liverpool é mexido pra cima no programa. Vai se Pô, sai catar, daqui, cedo, cara. Vai trabalhar, irmão. Vai dormir, cara. 10h32 da manhã. Vamos amanhã, nós produzir estamos pra gravando de empresa. manhã, hein? Bom Vamos dia, hein? produzir Bom pra dia, empresa. bom Bom dia. Cara, aqui eu acho que a gente vai ter a primeira bifurcação complexa desse programa. Tá. Até agora o programa tava fácil. Tá. Porque é o seguinte, o Essam El Haddari, ele é um gigante do futebol africano. Estamos falando de um cara que é 4 vezes campeão da Copa Africana de Nações. Estamos falando de um cara que é tricampeão de Liga dos Campeões Africanas. É um cara multivencedor. Num país que é tradicional no Num futebol país africano. extremamente vencedor no futebol africano. Mas ele não tem a trajetória europeia. Não tem a trajetória europeia. é verdade. Aqui a gente vai para uma bifurcação que eu até acho que eu já imagino para onde que a gente vai. Mas eu acho que o fato dele não ter tido uma trajetória europeia não pode destruir nota dele. Tá. Eu acho que não pode. Eu acho que é relevante. Eu acho que ele não estará nos maiores, óbvio. Mas, cara, o cara ser tetracampeão, Mas o que seria destruir nota? jogar ele numa trade da vida. Só porque ele não jogou na Europa. Só porque ele não teve trajetória de Europa. Eu acho que seria equivocado na nossa parte. Ele era um É ótimo um gigante, goleiro pô. também, né? É um gigante do futebol exatamente. africano.
tetracampeão de Eu acho ele maior que o Aubameyang, só por esse ponto. Para a história do futebol africano, ele é maior que o Aubameyang. Qual foi o programa que a gente fez que teve o Rogério Ceni numa nota bem alta? Goleiros foi de injustiçados, não? Injustiçados? Foi. Pode ser. Goleiros, acho que também. Né? Maiores do futebol brasileiro. Ah, mas aí era o contexto de brasileiro, né? Não, injustiçado da bola de ouro, ele ficou em 7 ou 6. Acho que foi por aí, ficou uma baita nota. Ah, nós fizemos também esse, né? Injustiçado da bola de ouro. Então, e um cara que não jogou na Europa e a gente colocou numa nota alta como injustiça. Total. Eu acho, eu colocaria o Aubameyang na 7. Colocaria na 7, à frente do Aubameyang, menos que o Abedi Pelé. Ao mesmo tempo, eu entendo o ponto do Wallace e lembro da jurisprudência desse programa, que a gente já fez com o Rogério Ceni. Mas, ao mesmo tempo, a gente precisa reconhecer que, pô... Jogar na Europa. O melhor futebol do mundo tá lá, né? A grana tá lá, as maiores competições tá lá. Isso tem um peso, né? A gente vai ter que equilibrar isso aí. Até hoje. por isso o Abedi Pelé tá na frente, ficaria na frente dele na minha nota. Você tem a longevidade também, né? Porque ele é o jogador mais veterano a jogar na Copa, que ele quebrou o recorde do Mondragon. O Mondragon quebrou esse recorde na Copa do Brasil, goleiro colombiano, e ele quebrou esse recorde na Copa de 2018 na Rússia, quando o Egito foi. Porque nesse período todo aí ele ganha 4 Copas Africanas das Nações e o Egito não vai para a Copa, né? O Egito tinha ido para a Copa de 90, voltou em 2018. Curioso, né? Uhum. E aí nesse período todo ele não conseguiu levar. Eu acho que ele é muito grande, eu acho que tinha que cair um pouquinho de nota aí por não ter jogado na Europa. Eu acho ele maior que o Alba, na história do futebol africano. Pode ser. Agora, ele é maior que o Grobelar, que foi goleiro do Liverpool? O Grobelar ali, que é goleiro... Será que a gente não pesou muito o Grobelar por causa do escândalo? Não sei. Que também aumenta, né? Querendo ou não, é um bagulho muito feio, né? Não pesar. É um negócio muito feio, né? Muito feio. Bota ele na 6, então. Eu acho que na 6. Você compra qual? 6 ou 7? Eu compro 6. Tá bom. Deixa eu analisar um negócio. Acho que essa falta da trajetória europeia, deixá-lo à frente do Aubameyang, eu não sei. Entendeu? Eu já vou avisar um negócio. Senhor Asamoah Gyan, seu telefone para a briga do 0 vai tocar. O senhor vai começar na 5 e vai brigar pelo 0. Aí é loucura, hein? Vai tocar o seu telefone. Aí é loucura, hein? Não, no 0 eu não sei. Se ele tivesse passado pelo Liverpool, o Pseudo já estaria fechando o estúdio, chamando a polícia. A gente começou colocando ele muito... Na 2 é certo que ele vai parar. Certo. Tá. Posso cravar. Essien gostava muito também. Muito bom jogador. O Essien tem um útil. ponto, né? Ele acabou muito rápido, né? Ele teve seguidas lesões musculares ali e... Agora, assim, naquele período ali de 2 últimas temporadas de Lyon, primeira ou segunda temporada do Chelsea, ele era um jogadoraço, né? Ele era um jogador... Entre 4 e 10, né? 2004 e 2010 ele era brabo. Porque no 10 ele já tá bem, né? Então, assim, eu acho que perde isso. Ele foi um volante espetacular, né? Ganha 2 franceses, 2 Premier League, mas eu acho que as lesões pioraram ele. Senão a carreira dele poderia ser uma carreira para brigar por 8 ali, mas enfim, acho que ali perde um pouco. Mas ele foi um volante de uma qualidade incrível e que acabou sendo minado pelas lesões. Um cara de área a área, de uma capacidade de voltar marcando, aparecer na frente, bater de fora da área. O jogo lá, o polêmico jogo Barcelona e Chelsea, ou Chelsea-Barcelona de 2009. Operação. Aquele jogo, são 2 golaços de fora da área, um do Iniesta e o outro do Essien. Ele dá uma pancada, que é uma pintura de gol. Então, assim, foi um grande jogador minado pelas lesões. Eu acho que... Deixa eu ver o que vem por aí. O programa é difícil, cara. Será que ele não vai ficar numa 4 ali junto com o Adebayor? Eu acho... Poderia ser uma 5. Eu acho que ele é maior que o Adebayor, eu acho. Até por conquista e tudo. Botar ele numa 5. 5? Eu compro 5. Lembrando que é um cara que foi melhor jogador da Ligue 1 pelo Lyon, né? Dentro da era Juninho Pernambucano, tá? O cara foi melhor jogador da Ligue 1, jogando no mesmo time do Juninho. Acabando com o campeonato. Mesmo time do Juninho. Jogando no mesmo time do Juninho, ele foi eleito, cara. Ele acabou muito cedo, disso que o VS falou, eu concordo, mas também acabou muito cedo porque o jogo dele dependia muito do físico, né? Ele era, claro, tecnicamente falando, longe de ser um bagre. Longe. Mas não era um jogador que a gente diga assim, porra, era um jogador do Yaya Touré. Ele não era o Yaya Touré. Mas ele era muito competitivo, era um cara que conseguia estar presente tanto na fase ofensiva quanto na fase defensiva. Eu gostava muito, mano, muito do Essien
Beleza, pode ser a 5 ali. Eu ainda acho que esse Aubameyang... Tem algumas coisas nos programas que a gente acaba encasquetando, como diria a minha avó, né? Você encasquetou com ele. Hoje é o Aubameyang. Hoje eu tô com o Aubameyang aí. Mas tá bom, a gente vai vendo. Mais um pra 10. Samuel. Tem que pra 10 aí. Hold. Famoso hold. Hassan. Cara, o Hassan era um cara muito técnico, muito criativo, né? Tem 11 títulos egípcios. Ele tem 14 títulos egípcios. 11 pelo Al-Ahly. 11 pelo Al-Ahly, 3 pelo Zamalek. Tem Liga dos Campeões também. Mas é outro que não saiu na linha do Egito, né? Então assim, mas ele era muito técnico, com a capacidade incrível ali de gerar jogo. E eu acho que ele pode ficar junto com o El-Haddadi, cara. Eu Os acho dois ganharam muito título dentro do continente e não tiveram uma carreira fora. Mas no né? continente ele é mais vencedor, né, o Hassan? Ele é mais vencedor, mas eu acho que o Al-Haddadi o Haddadi, acho que ele é maior para a posição dele, né? Pode ser. Isso é um bom ponto. Pode ser. Porque assim, tem outros egípcios no meio ali que jogaram bem. Tem o Mido, tem o próprio Abutrika que vai estar aí. Então, né, eu acho que poderia ser uma 2 ou 3 ali. 2 ou 3? O cara ganhou muito lá, acho que não. Não? Não, pra mim é... 4? Não, sei lá. Eu acho ele até maior. Porque, cara, estamos falando de um cara que é tricampeão de Copa Africana das Nações, cara. Um negócio muito grande. Pelo mesmo Egito, né? Do El-Haddadi. Pô, eu acho gigante. Eu acho que a 2 também pode muito ser. Pouco, mano. Eu acho que penaliza o cara não ter jogado lá. Mas talvez a 2 também penalize muito por um cara que, marcou época lá, né? Achar o meio do caminho, difícil, uma 4 de repente. Eu até tô dando uma olhada aqui. Artilharia, cara, artilheiro de Copa Africana das Se eu Nações. sugeriu descer o Aubameyang e colocar ele na 6. Eu compro. Se o nosso Mas o VSR tinha sugerido 2, hein? Aí vai ficar muito, né? Aí vai ficar acabando ficando muito. Mas beleza, mas eu faria isso. Eu acho que o Aubameyang foi maior que ele. Então você colocaria aonde? Tua nota final pra ele seria onde? Do Hassan? 4. 4? Eu pensei numa 4 ali. Então 4, fica no máximo 5. 5, bota na 5. Bota na 5, pelo menos. Kolo Touré. Cara, eu tecnicamente falando, tem uma geração da Costa do Marfim, que é até uma geração que enfrenta o Brasil na Copa do Mundo de 2010, que ela é uma geração fantástica, né? Assim... Já tinha ido pra Copa de 2006 com muito cartaz, Era né? o time da... se não me engano, era o grupo da Holanda, difícil. não é? Argentina, Sérvia, Argentina, Costa do Marfim e mais alguém. Era Holanda, não? Não era Holanda, né? Não sei, acho que não. Deixa eu ver. Mas era Sérvia e Montenegro, né? Sérvia Nessa Montenegro. época, nessa que Copa é o primeiro jogou gol do como Messi, Sérvia, que é o primeiro gol do Messi na Copa. Exatamente, de direita, inclusive. E na Copa de 2010 pega um grupo com Coreia do Norte, Portugal e Brasil. Era uma geração que tinha o Kolo Touré, que tinha o Yaya Touré, que tinha o Eboe, lateral direito do Arsenal, e tinha o Drogba. Era uma boa Era uma safra. seleção que em algum momento ainda teve o Gervinho. Cara, era uma geração muito boa da... É Holanda mesmo. Holanda, né? Holanda, Argentina, Arsenal, Costa né? do Marfim, Sérvia e Montenegro. Tem horas que a memória é boa. E é um cara que vai ganhar a Copa das Nações Africanas em 2015, com uma geração já um pouco mais já envelhecida, porque o auge foi em 2010, né? Digamos, porque o auge do Drogba vai até 10, e a Copa 12 de ali. 2006 da Costa do Marfim, cara, ela perde pra Argentina de 2-1, perde pra Holanda de 2-1 e ganha da Sérvia e Montenegro. Ou seja, tudo apertado. Pegou dois grupos da morte, né? Você pegar o grupo de 10 é da morte também, tem Brasil e Portugal, pô. Exatamente. E eu, particularmente falando, gostava muito do Kolo Com o Touré. olho deles era o grupo da morte. Com o olhar deles era o grupo da Não, morte. mas pra gente também. Porque pegar aquela Que a Costa do geração dos Marfim era caras era enrolada, boa. velho. Era enrolado. É que o Brasil jogou muito bem nesse jogo. Foi o gol do Elano, o gol do Luiz Fabiano. Pô, o Brasil jogou muito bem do nesse Luiz jogo. Fabiano com o bracinho. É verdade, tem esse ponto. Mas eu achava o Kolo Touré até um cara que tem muitos estereótipos sobre o futebol africano, né? Muito daquela coisa é um futebol muito salseiro, que não marca ninguém, que não sei o que, descompromissado, ingênuo. Ingênuo era demais, né? São os estereótipos absolutamente bizarros do futebol africano de desconhecimento, né? Ou preconceito. E preconceito. E aí eu acho que o Kolo Touré era um cara que, tecnicamente falando, tem um zagueiro com a qualidade que ele tinha pra sair pro jogo, mas que fisicamente também se impunha muito quando precisava. E tão vencedor, eu acho um cara grande, assim. Mas só pra fazer um ponto, eu sei que houve, durante algum tempo, o uso de rótulos que não retratavam muito bem o que acontecia no futebol africano, até porque também as pessoas viam aquele recorte de 4 anos de Copa do Mundo e tiravam aquilo como realidade.
Mas também é inegável que houve uma evolução, né? Sim, claro. Não, mas eu acho que... Principalmente no aspecto tático, eu acho. De Claro, tudo, mas de acho que a vários evolução centros, é em tudo, né? A Ásia, por exemplo, evoluiu pra caramba. Você pega hoje o que é uma seleção japonesa e cada seleção japonesa hoje encarava 20 anos atrás. Claro. Completamente diferente. Mas são... Houve ali uma... Mas estereótipos que se conectam àquilo que a gente acha que são esses países, né? A gente acha que tem uma o povo mistura aí, africano né? é muito alegre. É. Você já ouviu falar que o futebol asiático, ele é um futebol alegre, ele é um futebol... Não, porque o povo é... Não, eles são muito disciplinados, mas Mas são tecnicamente... bobos, né? É, São, exatamente. né? O futebol asiático é outra parada. E o africano é alegre. Vai em país que tem guerra civil há décadas pra ver se tem muita Não, e outra, alegria a África lá. é muita coisa, né? É país pra caralho na África. Exatamente. Desculpa o palavrão. São 50, mais de 50. É, pô. Então, assim. Mas enfim, eu acho que o Kolo Touré é um baita zagueiro, tecnicamente falando, eu achava muito bom, vencedor, além da Copa Africana de Nações, acho que dá pra botar o Kolo Touré à frente do Alba aí. Alba aí do El Haddad. Que nota você pensou? Nota 7, talvez. Eu acho que vai cair todo mundo, tá? Já vou adiantando o que eu acho. Da onde? Da 6 pra Da baixo? 6 pra baixo, eu acho que vai cair todo mundo. Eu acho que o Kolo Touré tá à frente de todos esses. Tá. Então, é porque assim, você tem ali, por um acaso, três defensores que são muito relevantes em termos de conquistas, né? Pô, o Kolo Touré foi titular do Arsenal, tempasso. O Kufur foi titular do Bayern, um tempasso. E o Lohan, mesma coisa. O Lohan, mesma coisa. Então você tá pegando ali Você acha três... que eles estão indo mais ou menos pra uma mesma casinha, esses três? Talvez se tu descer tudo ali e botar os 3 na 6, eu acho. Eu compro. Pô, eu acho que faz sentido. Pô, Porque acho que assim, compro cara, muito. Talvez são defensores muito sólidos. Qual é o teu ponto aí? O Kufur, será que não tá um passinho à frente, não? Talvez? Cara, é muito campeão, filho. o Só que o Kufur- Lohan a gente pode tem ouro discutir. olímpico também, né? A gente pode discutir. Põe o Kolo Touré e O Lohan era titular do Arsenal. O Lohan era titular. O Lohan e o Kolo Touré eram titulares do Cara, o Arsenal Lohan tem dos ouro invictos. olímpico, né? Eles eram titulares do Arsenal invicto. Eu acho que dá pra ficar os três juntos. Tá bom, tá bom. Eu acho que seria mais ou menos o mesmo perfil, cara. Fechou. Defensores qualificados, não eram super técnicos, mas também não era o que é exigido. E caras sólidos de ficarem anos titulares assim, pô. Então a operação é descer do 6 pra O baixo. Kufur tem gol de título mundial. Quem? O Kufur tem gol de título mundial do Bayern. O gol contra o Boca, se eu não me engano, é gol do Kufur. É 1-0 gol do Kufur. Então, ó, Kolo Touré, Kufur e Lohan, os próximos três, Na juntos seis. na 6. Eu tenho ainda certa dúvida com o Lohan. Se precisar, a gente vê depois. Tá, de jogar Que, uma pô, pra cima, né? Então, mas porque, se você quiser a geração cair- camaronesa era uma geração muito forte também. Se O você Lohan quiser era um dos cair, expoentes dela. eu acho que o Lohan talvez pudesse cair, porque... Não, ele quer subir o Lohan. Não, acho que o tu quer maior subir? desse talvez fosse o Lohan. Ele quer botar na 7. Então já não vai cair. Já vi que não vai subir. Vai não, provavelmente vai ficar assim, aí. porque eu acho que ele faltava a ele um pouquinho mais de refino em pode algumas ser. coisas, Tá, mas pode ser, enfim. tá bom. Mas Ainda lembre-se mais pro que- lateral, né? Mas lembre-se que a gente tá analisando conquista aqui, Não, né? também, por isso que eu tô Também, falando, né? né? Cara, o currículo do Lohan é absurdo. 2 Premier Leagues, 4 FA Cups, ouro olímpico, 2 Copa Africana de Nações. Mas um cara que é Ele é campeão extremamente pelo maior. tático, né? Outro cara, extremamente tático. Estamos falando de 3 defensores. Já que a gente falou do Kolo Touré, Pois é. aproveitou para falar isso, falamos de 3 defensores que com uma aplicação tática bizarra. Riyad Mahrez. Que Assim, um dos melhores dribladores da era dele, né? As pessoas não pensam isso, mas se você pegar os números e pegar o que ele fazia de 1 contra 1, Guardiola recentemente falou isso, que acho que ele estava até falando do Savinho, que o Savinho vinha para recuperar o poder de 1 contra 1 que tinha pela direita, que ele perdeu com o Mahrez, né? Então, assim, ninguém tem dúvida de que conquista no futebol inglês ele tem pra caramba. um Leicester. inclusive. Agora, ele é destaque dessas conquistas, assim? Foi um jogador que na maioria do tempo teve dificuldade para se firmar como titular, né? Porque assim, no Leicester, beleza, né? Ele é bastante. Ele é bem Sim, destaque. no Leicester ele é bem destaque. Bem destaque. Brigou para ser o melhor jogador do Junto campeonato. ali com o e tudo. Vardy, junto Kanté. ali com o Kanté e tal. Kanté. Agora, no City, aí você tem No também City, mais ele já fartura teve- de talento ele também. já teve né? mais dificuldade para ser coisa. Eu acho que, considerando isso, acho que a nota 7 está bem entregue para ele. O que nesse momento o Savinho tem sido chamado de novo Mahrez, né? É. Quando Ah, é? a Nem torcida sabia. do City tem. É? Porque é a mesma camisa ainda. É a 26, Ah, sim, né? é. Mesmo número, Então, os caramba. caras. Tá todo mundo falando novo Mahrez, mas quem sabe em breve o Savinho. Na verdade, o Mahrez será o antigo, Savinho, é. Vamos ver como é que vai dar nisso aí. Mas 7 eu tô. 7 fechado. compra. Pô, um cara que é campeão inglês com o Leicester, meus amigos. É um negócio jogando muito grande. Escuta, você falou que tinham 3 pra segurar pra 10, né? Você tinha 3 nomes. O Mané tá entre Não. esses 3, não, né? Mané não. O outro eu já passei O outro é o Salah, né? Mohamed Salah. Tá. Mas o Mané
Lembra que eu falei que tinha 2 para fechar o meu top 5? Fecharia o meu top 5 com o Abedi Pelé e com o Sadio Mané. Acho que o Mané é um cara... Já que a gente estava falando sobre protagonismo do Mahrez aqui, o Mané era um protagonista. O protagonista talvez maior fosse o Salah. Mas ele dividiu o protagonismo e roubou o protagonista em vários momentos no Liverpool. Por exemplo, na final da Champions que o Salah se machuca, o Mané vai lá e faz um gol. É ele que toma para si o time. Então, assim, eu acho que... Chegou em bola de ouro onde o Salah nunca chegou, né? Foi terceiro? Segundo? Segundo, né? No ano que o Benzema ganha, o Mané é segundo. E o De Bruyne é terceiro. Que é o ano da Premier League do... Ah, não, é 22, né? É 22. É 22. Lembrando que nós agora não estamos ligando muito para esse troço de bola de ouro, mas é uma informação, é um dado, né? Não. Mas é uma informação. Eu já tô... É um erro não pode apagar. Não é um não, Vitor Sérgio Rodrigues. Mas tudo bem. Eu tô mais alinhado com o amigo, eu fiz só uma brincadeira no início, mas não é um erro. É um monte de erro por aí. Mas eu acho que o Mané tem um protagonismo acima do Mahrez, um protagonismo que se assemelha ao do Abedi Pelé. Esse ano aí da bola de ouro, vai sobrar um 9, né? Ah, vai sobrar o 9. Se você segurar 3, vai sobrar o 9. Esse ano do segundo lugar do Mané aí é o ano que o Liverpool quase ganha 4 títulos, né? Exatamente. Porque ele tinha ganhado as 2 Copas, aí em uma semana ele perdeu a Premier League e foi a eliminado Champions. pelo Real Madrid. É verdade. Vai sobrar um 9. Pode ser ele na 9. Pode ser ele. Pode ser ele. 9... Porque, por exemplo, o outro cara que vem aí seria o Yaya Touré, certo? Sim. Eu acho que o outro cara que estaria nessa conta seria o Yaya Touré pra 9. Tá, vamos chegar nele. Mendy. Foi assim, ele foi um destaque absurdo em 2 anos, em 1 ano e meio. E depois já meio que perdeu espaço no próprio Chelsea. E hoje tá jogando lá no Al-Ahly, né? Tá jogando no Al-Ahly. Então, assim, mas durante o período ele foi um destaque absurdo de uma reta final. Se eu não me engano, acho que ainda é o goleiro menos vazado da Champions, né? Então, assim, ou um dos... Ele teve ali um período de 2, 3 anos ali absurdos, né? Tá, mas aí olhando para goleiros, por exemplo, ele não chegou ao tamanho de um Grobelar. Não, acho que ele é menor que o Grobelar. Não chegou no tamanho de um... porque o El Haddadi não ultrapassou as fronteiras da África, né? Mas não chegou nesse tamanho. Já que a gente tá falando sobre bola de ouro, por exemplo, ele não foi o luva de ouro, né? Que é o do goleiro na edição, no ano dele, foi o Donnarumma, por causa da Eurocopa, né? Tá. Eu, particularmente falando, o prêmio seria do Mendy pra mim. Não seria do Donnarumma. Tô cansado, sério. Mas é que o Mendy, o Donnarumma fez uma Eurocopa absurda. Ele fez, mas é aquela mesma coisa da Eurocopa ter um valor 6 exagerado. meses que valem a temporada, pô. A temporada 6 do meses Mendy. não, 30 dias que valem a temporada toda. O Mendy não começa essa temporada reserva? Eu acho que ele começa reserva. E outro que foi eleito o melhor da Euro. O melhor jogador da Euro de 2021, né, é o Donnarumma. Eu tenho quase certeza, não lembro muito bem. A galera nos comentários com certeza vai lembrar melhor que eu. Que o Mendy, eu acho que começa a reserva do Kepa. Ah, sim, começa. Essa temporada, começa. É porque os caras tinham pago 80 e poucos milhões no Kepa. E aí ele ganha o Mendy, salvo engano, eu posso estar equivocado, mas salvo engano, foi o Cech, que era treinador de goleiro, o diretor do Chelsea, mandou pegar o Mendy estava jogando na França, no Rennes. Aí mandou pegar, falou, pode trazer, que acho que, se não me engano, é do mesmo time que veio o Cech. Acho que, salvo engano, é do mesmo time que veio o Cech. Falou, pode trazer. E ele tava no banco e o Cech era um cara que sempre bancava. Bota pra jogar. Bota pra jogar que o maluco é bom. E, de fato, entrou no time e foi muito relevante. Em termos de maiores, ele tem que ficar atrás do Grobelar, né? Tem que ser 3 ali, eu acho. Questão sem dúvida. Fechou. Sem dúvida. Ele ganha uma Champions e tal, mas do todo... Ele ganha uma Champions sendo muito importante, né? O Chelsea praticamente não tomou gol em quase jogo nenhum, acho que do mata-mata, acho que toma gol, acho que do Porto, e olha lá, eu acho. Mas durou muito pouco. Durou muito pouco, Tá. Porque do todo ele ganha menos que o Grobelar. Bem menos. Mas durou muito pouco, Não sei se foi argumento pro esse ano. Ele ganha uma Champions. Imagina pro Mendy, né? Exatamente. Abutrika. Eu acho que é o maior... No tempo. É o maior fora dos que jogaram na África, né? Dos que jogaram fora da África, jogaram na Europa. Acho que o Abutrika, estamos falando de cara que é 5 vezes campeão da Champions League africana. Estamos falando de um cara que é, 7 vezes campeão egípcio. Ele foi um cara que era referência. Toda vez que a gente ia jogar um brasileiro no Mundial, pegava o Al-Ahly do Abutrika, falava-se do quanto ele era vencedor, etc. Cara, bicampeão de Copa Africana das Nações, eu acho que talvez ele seja... E ele era protagonista, muito protagonista. Talvez ele seja o que tenha que ficar com a maior nota aqui dos que não jogaram na Europa. Aí ferrou, porque o El Haddadi já tá na 5, a 6 tá cheia. Aí nós vamos ter que... Será que não cabe junto com o El Haddadi na 5?
Eu acho ele maior que o Eu Haddad. acho que é o maior também. A 7 pra mim, pra ele, talvez esteja Eu, paga. acho- eu iria na 7 também. Tá paga. 7? É? Tá paga, sim. não, tá paga. Paga? Tá Sim. paga. Pô, o cara é muito lenda, muito lenda. Tá. E aquilo, né? Era a referência de uma geração. Mesmo que a geração africana não tivesse tantos caras na Europa, ele era o dono da geração. De triste lembrança para o Brasil, Canu. Cara, o Canu, acho que avaliar ele, assim, ele tem que considerar, né? Ele teve problema lá de coração, que atrapalhou demais ele. Então, acho que ele era um jogadoraço, um meio atacante que podia jogar de 9, podia voltar armando, começar armando as jogadas. Ele poderia começar e terminar as jogadas. Acho que ele no Ajax aparece muito, de uma maneira muito forte, de um Ajax que encantou ali. Que às vezes ele era reserva, ele não era titular absoluto, assim. Aí vai pro futebol italiano, depois... Ele faz o gol do título da Champions? Não, o gol do título É é do do Kluivert. Kluivert. Ah, do Kluivert. Patrick Kluivert. Então depois ele vai pra Itália, aí tem os problemas lá de coração, de arritmia, então acho que isso atrapalha demais. Mas foi um cara muito grande e foi decisivo no Ouro Olímpico lá de 96, né? Inclusive eliminou o Brasil. Ele tem uma carreira muito sólida ali. Eu acho que... Assim, Obimikel, Okocha... Eu acho que um 7 ali pra ele, eu acho que cai bem. O Asamoah Gyan vai parar na 0, eu tô falando. Sei não, hein? O 0 pra mim, eu acho que ainda vai vir aí. Tá, fechou. Vamos ver. Compra 7 então pro Canu? Compra. Vai cair todo mundo, gente. Tá. Isso aí vai cair. Obimikel. O Obimikel tem alguns questionamentos, cara. Eu acho que o Obimikel é superestimado. Ah, é? Acho que ele fez parte de uma geração muito relevante do Chelsea. Ele foi importante. Em que ele teve muita dificuldade para ser titular. Eu acho que ele não foi titular. Ele fala assim, o time é titular. Acho que quase em momento nenhum. Que ele Era uma concorrência braba de meio era time uma muito concorrência forte. braba, mas enfim. Ele não é titular na final da Champions de 12, né? Eu Ou é? acho que ele é. Porque acho que ele tinha é final muita da- gente machucada, né? Porque eu acho que o Raul Meirelles, eu lembro Raul que esse time tinha Meirelles machucado, o Ramires, não tava? Mas o Ramires está suspenso, né? Suspenso. Ramires Ele não jogou a suspenso, final então. da suspensão. O Ramires suspenso. Então, assim, acho que ele acaba jogando. Ele é titular do lado Ele do é titular, Lampard. então, porque tinha muita gente machucada. Se tivesse todo mundo, ele não seria titular. Provavelmente seria o Ramires, talvez. Mas tem conquista, né? Mas tem conquista, né? Ele fez parte de uma geração muito vencedora, né? Uma Copa esse ano Africana tá no com a banco Nigéria. nesse jogo, por exemplo. Então, assim, eu acho que a 5 ali pega bem ali. Mas à frente desse ano? Então, eu acho que o Essien foi mais jogador do que o Obimikel, tá? Foi mais jogador. E eu acho que ele foi maior do que o Obimikel. Talvez subiu esse ano. Sobe esse ano pra 5 e bota ele na Ou 4. o Obimikel na 3. Pode ser também. Vocês que sabem. Pode ser também. Pode ser. Tá bom, Pode ser. Beleza. Ô, Cotia, voltando um pouquinho no tempo Tem também. uns caras, eu já falei isso aqui em outro programa aqui, que eu sou um cara que gosta muito de ver vídeos antigos no YouTube, de jogadores e tal. Que o Fernando Torres, Goals and Skills, pelo Liverpool, eu já vi 1 milhão de vezes. Ronaldinho Gaúcho também. JJ Okocha é um que está sempre nos meus recomendados do YouTube. Cara, ele era mágico. Mágico. Então, Ele é aqui a diferente. gente tá falando assim, se a gente fizesse um programa de africanos com mais qualidade, que jogaram mais bola, talvez ele brigasse por 10. Tá. Aqui a gente tá falando de maiores. E o Canu não estivesse tão alto. Talvez não. Claro. E a carreira do Okocha é bem pobre de títulos, de conquista, de momentos relevantes. E o que vai pesar Ele hoje era um aqui? jogadoraço do ponto de vista técnico, de recurso, mas ele tem um ouro olímpico, que ele era titular do time. Se eu não me engano, ele faz gol até na final. E uma Copa Africana com a Nigéria em 94, só. Então, assim, De clube não ganhou nada muito grande, né? Eu lembro muito dele Ganhou no as Bolton. copinhas no... Então, Eu lembro no Bolton, Mas eu acho que ele é vice-campeão com o Bolton em alguma liga, Copa da Liga ou FA ele ganhou Cup. umas Copas do PSG, na Turquia também, mas nada muito... Então, e tudo muito curto, né? Você pega assim, nenhum jogo, nenhum clube o Okocha ficou muito tempo, foi muito destaque. Tem esse negócio dos highlights aí, que ele é fantástico, porque ele jogava muito. Ele era um craque de bola, assim, no sentido de bola no pé, de ver o que os outros não veem. Mas eu acho que a carreira dele é mais pobre, né? Por exemplo, nível de menor do conquista. que muita gente aí do que tá aí, né? Eu acho mas eu acho que ele é maior que o Adebayor, por exemplo. Será? Não acho, Não cara. acha? Não sei. Pô, a Adebayor meteu 30 gols jogando na Premier League. Pode ser. Eu acho que ele vai ficar na 2. Mas tem Eu acho que ele conquistas pode ficar na internas. dois. O Okocha tem conquistas internas. Tudo bem que um joga pela Nigéria, outro joga por Togo. Que são seleções de. Mas mesmo assim, de é variação, uma Copa Africana, né? É uma Copa Africana e um Ouro Olímpico. Então, assim, Eu jogaria na 2 aí. eu jogaria na 2. Fechou. Porque, assim, repito, não é bola, né? Se fosse bola, ele ia brigar pra 10.
Tá bom. Agora, Osimhen. Cara, eu acho o Osimhen uma parada que ela é inexplicável. Assim, não a conquista, não o ápice do Osimhen. Porque, cara, foi um ápice bizarro. Ele é um dos caras mais relevantes, pra mim, o melhor jogador da conquista. Não foi o Kvaratskhelia, pra mim foi ganhou o o prêmio, né? Que ganhou o prêmio. O prêmio de melhor do italiano. Quem ganhou? O Kvaratskhelia. Kvaratskhelia. Então, eu acho que foi o Osimhen. O melhor jogador da Acho conquista. que é um bom debate. Acho que E nós estamos podia falando... entregar pra qualquer um dos dois. É que Poderia. talvez isso ainda esteja muito recente. Ganhar um título com o Napoli, italiano. Só o Maradona tinha Não feito. ganhava desde os anos 80. Só o Maradona tinha feito. Os caras ganharam. E jogando muito futebol. E assim, ganhou espancando a galera. Voltou frente na tabela e ninguém pegou mais. Tudo bem que existe a discussão, né? De o futebol italiano já não é tão forte quanto era, etc. Mas, pô, assim, no momento em que o Napoli ganhou, o campeonato italiano já era bem melhor do que 10 anos antes. Com certeza. Com certeza. Sim. Com certeza. E, só que no ano que o Napoli ganha, Inter e Milan fazem a semifinal da Champions, pô. Usar isso pra diminuir a trajetória do Napoli, pô, o campeonato italiano, pô, né? O campeonato italiano melhorou, cara. O mais assustador não é a subida, é a descida. Cara, ele se tornou um jogador que era um cara que era especulado, chegou a ser especulado em Real Madrid, PSG. Então, será que vai ficar um rótulo de um cara de uma temporada só? De repente? Então, hoje ele tá no Galatasaray. Galatasaray, ele né, tá cara? no Galatasaray. A gente sabe Que nem pra Champions foi, né? Que Então, caiu na pré-Champions. Mas ele não fez parte. Ele não foi titular. Mas ele não foi titular na ele não pré-Champions. tava ainda. Ah, Ele não tinha tava chegado. ainda. Então é isso. Nem que eu tava na cabeça. Ele narrou os jogos e ele não jogou. Não, ele não tava ainda. Ele vem depois. Porque a gente sabe que negociar com o De Laurentiis, que é o presidente do Napoli, é uma coisa complicada. Não é uma coisa fácil. E aí teve aquele negócio, eu quero sair, não quero, você quer. Aí ele falou, tá bom. Aí o Galatasaray chegou com uma baita proposta de empréstimo, o De Laurentiis falou, você quer ir? Então vai. O De Laurentiis, que é o presidente do Napoli, a gente sabe que, né, vários jogadores, o Koulibaly teve problema para sair de lá e tudo mais. Então, e até no meio desse processo todo, nas próprias redes do Napoli, você lembra que teve publicação. Teve publicação e tal, aí teve que apagar. Cunho racista, pô, o cara ainda vinculado ao clube. Exatamente. Então, assim, tiveram esses problemas. Só que ele é jovem, ele tem muita coisa pela frente. Eu acho que ele não vai ficar no Galatasaray. Acho que ele usou ali o Galatasaray para, de repente, dar algum pulo para frente. Eu colocaria numa 5 para ver o que ele vai fazer. Tá. Enfim, agora, se você disser para cair o Kolo Touré e botar ele na 6, eu compro. Eu não sei. Até a 5 eu tô meio na dúvida, viu, Vessé? 25 anos de idade. Tá fazendo dupla de ataque com o Icardi. Vi aqui, estão jogando juntos. Ele deve... Não, estou vendo, obviamente. Então, fazer não te pega o Turcão? O Turcão tô deixando passar. Tô vendo bastante mais outros campeonatos. Deve estar jogando um pouco mais fora da área. Vai perder a esposa, vai perder... Gente, eu tô vendo muita coisa já também, né? Outro dia, brincadeira. Enfim. Tem as lives que estão bombando lá e a live nunca é de menos de 2 horas. Eu posso falar isso mesmo, Pseudo? Não tem problema? O banho turco, seja... Banho turco é isso aqui. Verser tem vídeo, não tem? Tem vídeo. Eu tenho uma figurinha no meu WhatsApp do Vitor Sete tomando banho turco. Eu recebo de figurinha dos vagabundos dessa empresa todo dia. Eu vou fazer todo dia eu recebo. Também foi no banho turco. Os dois no banho turco. Eu tenho 2 figurinhas. Figurinha do Formiga no banho turco e do VSR no banho turco. Maravilhoso. Não, e o engraçado também? Vou mandar pra vocês. E o engraçado é que depois eu via descobrir que o banho turco ele tem outras ramificações feitas não necessariamente pelo Sampaoli lá. Pelo André da Shopee. Quando tem a palavra banho, já começa o problema. O cara, pô, ele foi um negócio chamado banho. Aí outro dia eu peguei e descobri que essa outra ramificação, essa outra vertente do banho, aí eu mandei pro Arthur Quesada. Esse tu não me levou, né? Aí ele falou, não, mas não era o André Henrique da Shopee que fazia. Não era o Sampaoli que fazia lá, né? Mas enfim, mas tudo bem. Porque o Sampaoli da Shopee, a tua mulher deixou. Esse outro, acho que a mulher não ia deixar. Então, mas nessa hora que a gente vai lembrar, vai ter renegociação de contrato uma hora, eu falo, não, tem o banho turco, né, pra botar não aí se também. esqueçam disso. Na hora que eu fiz pela empresa. Exatamente. Né? O VSR a figurinha do banho turco é sempre toda meu amigo, hora. E é mó tapão que o maluco... a pele foi do amigo, mas caralho, é só tapão, filho. A dor você sente vendo o vídeo. Escuta, o VSX sugeriu o Osimhen na 5. Você compra?
5, compro. Compra? Eu acho que 5 pra gente ver o que vai acontecer pela frente. Será que não ficou pouco? Tô na dúvida. Acho que Não, eu não. tenho medo de ficar muito. Ah, não, acho que não. Cara, pô, o nível de conquista Então, dele... ele tem um campeonato italiano pelo Napoli, que é uma coisa muito grande. Mas acho que depois a sequência da carreira não continuou. Eu acho que pra gente botar pra um 5 como se fosse assim, vamos ver o que ele vai fazer pra frente? É, mas o Essien tem uma carreira mais completa, né? O Grobelar tem uma carreira mais completa. Eu trocaria também. com alguém da 4. É? Pô, eu acho que o Jorge tem um ponto, mano. Subiu Eu esse acho que o aí e Jorge botar tem ele um na ponto. 4? Eu acho que o Jorge tem um bom ponto. Sobe O esse aí, Grobelar, então. cara, talvez o Grobelar, não? Mas é que o Grobelar Ele tem tem um 6 ponto... títulos ingleses, Então, 3 seguidos. pode ser. Pode ser o subir, Grobelar. então. Compra Sobe o Grobelar. Tá bom, isso. Pode ser o Grobelar. Olha o Liverpool subindo aí, Psyu. Olha aí, Olha lá. Psyu, Porra, fala mais, vagabundo, Psyu. pilantra. Bota logo o Salah pra brigar pra 10. Olha o nível pra Aí, brigando pra 10. aí, ô pilantra, vagabundo, safado. Tem Liga dos Campeões, esse aí tem Champions, o Grobelar também tem. Vamos subir o Grobelar aí. Mas o Essien tem Champions como reserva, né? A gente falou até aqui. exatamente. Verdade, bem lembrado. E o Madjer, hein? Cara, o Madjer era um jogadoraço, inclusive gol de título de Champions, né? Pô, vou falar um negócio pra você. O título do Porto é um gol do Casagrande. É isso? Não. Não, a dupla de ataque era Casagrande e Madjer, né? E ele faz gol na final e depois o Juari, brasileiro Juari, faz o gol do título. Juari que jogou no Santos? Acho que sim. E o primeiro gol daquele jogo contra o Bayern é o gol do Madjer. O Madjer, ele era um camisa 10 de uma técnica, de um refino absurdo. Pô, deixa eu fazer uma pergunta. Enfrentou o Brasil na Copa de 86. Fácil. Assim, O era um Madjer grande jogador. É o Madjer que jogava futebol de areia? Porque ele? Não. É outro? Aquele é outro. Porque eu conheço o Madjer Não, que não. jogava futebol de areia. Que Não, todo não, domingo não, tinha no esporte não, espetacular um neném contra o Madjer. Um Esse Benjamin Madjer contra o era Madjer. era um careca. Não, era não. argelino, careca. Esse era argelino. É outro. É aquele Madjer que jogava aquele por Portugal, não era? não era o mesmo. É outro Madjer, né? Mas provavelmente, como ele é português, o nome dele deve ser por causa desse Pai Madjer. portista que... Porque ele jogou. cara, campeão, ele jogou no Porto muito tempo, ele fazia dupla de ataque. Ele foi campeão final dos anos 80, né, no Porto? 87. 87, então. Campeão da Champions. Serviu... É isso. 2004, É isso aí pode ser. Pode ser. É isso, provavelmente era uma homenagem. Ele era um jogadoraço, ele era um camisa 10 de muita Não, mas qualidade. nascido em 77 o Madjer do futebol de areia. Então foi antes. Então Foi foi antes. antes. é outro. Mas o Madjer já tinha ganhado coisa em 77. Não tinha, não. Não tinha. O Não. nosso Madjer aqui... Então, não. ele era um que grande doideira. jogador, cara. Ele era um grande jogador. Eu acho que ali... Coisa do Porto, né? Não tinha ganhado. Quem vai ficar na 8 ali? Vai ter que descer gente. Já falei, mano. Desce Vai ter todo que mundo e descer, sobe gente. gente. Mais fácil. Desce todo O mundo Madjer e vai sobe. pra 8? É. Pra você, 7, O 8? Abedi Pelé, acho que Então, eu acho que o Madjer na 8 é muito. E a 8, Então, tem que botar na teoricamente, 7 e já arrasta vai a estar galera. lotada. Bota na 8 e da 7 e arrasta a galera do 7 pra baixo. Tem que ser. Exatamente, Ou as Acho que sim. onde que ele tá. Tá beirando o zero, hein? Isso. Cara, O ele Madjer começou era assim. grande jogador, cara. Exagerou muito com esse 5 de início aí do Asamoah, velho. Esse programa é muito louco, cara. Que o primeiro também, né? Ele foi o primeiro. Mas é isso, o programa, ele é balizado pelo meio, né? Não pelo início. Pra mim, tá o meu 0 aí. Rigoberto? O Rigoberto Song? Assim, era um zagueiro de pobreza, de poucos recursos camaronês, técnicos, né? Mas camaronês. Era um muito líder, líder, né? era um líder e Muito tudo. líder. E a carreira dele tem poucos títulos, né? Ganhou uma Copa da Liga Francesa, que não existe mais, aquele segundo torneio da França. Com o Metz. Ganhou a Copa da UEFA com o Liverpool em 2001, que ele não era titular, se eu não me engano, ele não era titular, e ganhou a Copa Africana das Nações. Deixa eu ver aqui. Mas eu tenho a sensação de que o Rigobert é um cara... E era assim, do ponto de vista de qualidade, ele era um jogador com poucos recursos. O André Pseudo, que é o produtor, diretor, coordenador do De Zero a Liverpool, pergunta se o Joel Matip poderia estar aí do Pô, eu acho que poderia. A gente Poderia. chegou a falar do Matip aqui, que ele poderia. É campeão de Champions como titular, não é? Contra Então, olha lá, o Tottenham. eu tinha razão. Ele dá assistência, não dá? Pro gol do da Origi. final? Gol do Origi. Acho que é dele, né? O Song não estava nem relacionado para a final da Copa da UEFA, por exemplo. A minha eu acho que lembrança vai ser um muito zero dele... tranquilo, sim. Então, eu acho que seria... Eu realmente ainda tenho dúvidas com o Asamoah Com o Asamoah Gyan? porque eu tenho a sensação que O Asamoah Gyan fez coisa em Copa, cara. Mas o Rigobert, a minha sensação que eu tinha dele era um cara que era a liderança de um time. Assim, você pegar na história da seleção camaronesa, ele é um dos grandes ídolos não, um dos grandes líderes dessa seleção. um Bicampeão de grande Copa nome, mas- Africana. O Asamoah Gyan não tem Copa Africana, por exemplo. O Song, o sobrinho dele foi maior do que ele, que poderia estar aqui, o Alec
Alexander. Talvez maior por ter jogado na Europa, mas nas conquistas... Então, quem conquistou mais? O Asamoah Gyan ou o Son? O Rigobert Song ganhou 2 Copas Africanas. Eu acho que o Asamoah não tem Copa Africana. E é um cara que... Pô, não tem? Eu acho que ele não tem Copa Africana. Porque se for isso, eu vou comprar a troca do Wallace. Porque eu acho que apesar da falta técnica, porque beleza, um é atacante, super técnico, etc. O outro é um líder. Salvo engano, ele era capitão do time. Foi capitão do time. O Rigobert era o capitão, né? Tudo bem que a geração é a geração do Eto'o. Não à toa, o Eto'o tá lá na briga do... ele não tem Copa Africana. O Asamoah Gyan não tem Copa Africana e é um cara que fica marcado. Tudo bem, foi um cara que levou Gana a quarta de final de uma Copa do Mundo, que é algo grande. Mas é um cara que na hora H ele teve um pênalti, a bola na marca e ele botou pra fora. Eu iria de Asamoah Gyan no 0, Rigobert Vou comprar o Wallace com o Asamoah Gyan. O que não é um demérito ao Asamoah, tá? Porque, tá um programa gigantesco aqui com vários caras, mas... Está entre os 29 maiores africanos da história do futebol, de acordo com este programa. Que teve ajuda de... Tivemos 2 especialistas. Tivemos 2 especialistas na matéria. Roger Milá. Esse cara é muito grande, mas pelo fato dele não ter tido sucesso, muito sucesso em clubes europeus praticamente, eu acho que ele perde pra galera que veio depois. Mas a galera que veio depois veio muito na esteira desse cara. Ele abriu o caminho. Cara, o Roger Milá, ele era... Cara, tu pega o que ele jogou em 90... Cara, uma das grandes... Tu acredita? Uma das grandes tristezas minhas com o futebol foi o Camarões ser eliminados pela Inglaterra em 90. Caraca, assim, Camarões era muito encantador o que Camarões jogou em 90. Eu tava muito... Assim, eu vi muito da Copa de 86, eu lembro bem da Copa de 86, mas a Copa de 90 foi a primeira que eu já comprava revista, já comprava álbum e tudo. Então, assim, cara, e o Roger, o que jogou, cara, assim, de ser um meio atacante que às vezes era empurrado pra frente, fazia gol, criava jogada, jogava muito. A galera que veio depois veio com um caminho mais facilitado pelo Roger Milá. Só que a galera que veio depois maior, né? É maior. Se fosse bola, acho que ele ia estar na briga aí com, por exemplo, bola, qualidade, o toque diferente, talvez ele seja melhor que o Drogba. Né? Drogba, assim, era mais atacante, mais rompedor. Talento, né? Talento, assim. Mas, lógico que o Drogba veio depois. O Drogba é ídolo do Chelsea e tudo. Então, assim, nesse ponto, eu acho que a galera passou ele em como maior. Então... Acho que uma 7 vai pagar, então. Acho que a 7 vai ter que acabar pagando. Porque muito... você tem ali, a 9 tá cheia, a 8 eu acho que tá cheia também, tem que ser 7. Um pouco na pegada do Madjer. Ele é muito pioneiro, né? Muito pioneiro. Assim, cara que... É isso. Ele já joga muito na Copa de 82, porque Camarões vai para 82 e sai da Copa invicto. Camarões de 82 sai da Copa. A gente já falou sobre isso aqui. A Itália empata os 3 jogos e Camarões empata os 3 jogos. Só que a Itália empatou 2 por 1-1 e 1 por 0-0. Camarões empatou 2 por 0-0 e 1 em 1-1. Aí a Itália avança para eliminar o Brasil depois no gol marcado com Camarões. Aquele grupo que foi Argentina, Brasil e Itália poderia ter sido Argentina, Brasil e Camarões. E aí eu acho que essa coisa de ser o pioneiro, ele é muito gigantesca. É uma das comemorações mais marcantes da história das Copas do Mundo, né? A dancinha. É contra a Alemanha? Sim, na bandeirinha de escanteio. Contra a Colômbia. Contra a Colômbia, Ele rouba a bola do Higuita. Isso, é verdade. Ele rouba a bola do Higuita e vai dançar com a bandeirinha. Pô, a comemoração é absurda. É absurda, é muito maneira. Eu não sei se dá pra fazer um comparativo de um cara que era muito craque, mas ele foi muito pioneiro e depois vieram outros caras, tipo o Leônidas da Silva, assim, sabe? Você que tem 60 anos de diferença. Mas pro futebol brasileiro, o Leônidas foi o pioneiro, foi o primeiro grande ídolo, foi o primeiro grande cara, mas aí veio o Pelé. Os especialistas dizem que o Leônidas é o responsável por popularizar o futebol no Brasil. Que até a época do Leônidas, o futebol era um esporte de elite. Perdão, o futebol exato, o futebol era um esporte de elite, das elites. Né, Fluminense, Paulistano, tudo isso, eram futebol de remo em algum o futebol era um esporte de elite. No Rio de Janeiro, o esporte popular era o remo. E quem popularizou o futebol para virar uma coisa da camada popular foi o Leônidas da Silva. Então é um cara importantíssimo pro futebol. E aí um pouco disso, né? Eu não sei se essa comparação tá correta, tá? Só uma coisa meio para tentar balizar uma ideia. Provavelmente essa comparação ela não é 100% acurada. Meu ponto é, um cara que veio antes, mas que, porra, veio Pelé, veio Garrincha, veio um monte de gente depois que são maiores do que o Roger Milá. Mohamed Salah, você falou que segura pro 10. Segura pro 10. BCR também. Paramos por aí?
Jorge Weah não segura pra 10? Ué, mas a bola de ouro... Então. A bola de ouro do Jorge Weah... Então, o Jorge Weah, eu penso que ele é um pouco superestimado. Por causa da bola de ouro. Não só por causa da bola de ouro, mas acho que a bola de ouro é um fruto desse... Por quê? Porque... Você está dizendo que a bola de ouro foi um exagero? Não sei se exagero. Acho que na época ali não tinha ninguém tão... Por exemplo, quem ganha a Champions em 95 é o Ajax, que era um time muito coletivo. Muito jovem também. Muito jovem e muito coletivo. Então, quem era o destaque ali? Era o Litmanen, era o, sei lá, o Finidi, era o Kluivert, que era um garoto, entrou para fazer o gol. Deu uma cagada aí, né? Deu. Tá resolvido, luz ligado novamente. Opa. Alguém esbarrou no interruptor. Acontece, um gato de repente. Na realidade, nós estamos em São Paulo, né? Coisa de queda de luz tem acontecido recentemente, tem que tomar um certo cuidado. E olha que nem tá chovendo hoje. Às vezes sem chover, imagina quanto chove. Mas você dizia eu que era aritmético. Nossa, exatamente. Maravilhoso. Então, assim, não que eu acho. Se você pega aquele Ajax, era um time que não tinha um rosto. Litmanen jogou muito. O Kluivert era um garoto, o Finidi Jorge jogou demais também. Você tinha Seedorf, você tinha Blind, não o Daly, o pai do Blind, né? Então, assim, você tinha o Van der Sar, garoto, então tinha muita gente. Acabou que o Weah fez, junto ali, um golaço inacreditável contra o Bayern, que ele sai driblando todo mundo. Foi um gol que na época apareceu muito. O PSG foi campeão francês, coisa que o PSG não tinha sido. Então, criou-se ali ele foi artilheiro da Champions, então criou-se ali uma coisa que pavimentou ele ser o bola de ouro. Mas eu acho que, num geral, se criou um rótulo de um jogador pro Weah que ele não foi. Por exemplo, o Eto'o, pra mim, com todo carinho, foi muito mais jogador do que o Weah. O Drogba, pra mim, foi muito mais jogador que o Weah. O Salah, pra mim, foi muito mais jogador que o Weah. Então, se criou... Mané, o Yaya Touré. Então se criou ali uma coisa do Weah que ele... Não tô desmerecendo, tá? Acho que só os outros foram melhores, inclusive, de qualidade também. Vamos ter um problema aí, porque ele não vai ficar na 7, né? Não, eu acho que ele pode ficar na 8. Eu acho que vai dar certinho na 8 pelo nome. Mas eu acho assim... Eu acho que se eu pudesse, eu botaria ele na 7. Não, mas pra mim seria 7. Eu acho que é 7, então fica na 7. Vai sobrar nota, pô. Vai sobrar. Vai sobrar, então tá bom. Sobrou, a gente achou que tinha 29, não tem 29. Não tem. Tem 27, se não me engano. Porque aí é o seguinte, a gente pega o Yaya Touré, bota na 8, com certa dúvida, Yaya Touré e Mané, tá? O Yaya Touré era um craque de bola. Craque de bola. Mas o Mané acho que foi mais... Também difícil dizer protagonista, né? Porque o Yaya Touré é 4 vezes africano do ano. Cara que era dono, cara que é campeão da Champions League. Eu acho que tem um debate aí, né? Eu acho que tem um debate. Não entre o Abedi Pelé, talvez ele. Eu me equivoquei. Quando eu falei que o Abedi Pelé tava no meu top 5, eu tinha esquecido do Yaya Touré. Eu tava equivocado. Não dá pros dois ficarem na 9 porque não vai ter nota. Só se pros dois ficarem juntos, só se eles ficarem na 8, se descer o Mané. Ou a gente vai ter que botar Eu acho que pode ser. Eu acho que dá pra descer o Mané pra gente deixar a 9 só pros que ficaram segurados para o 10. Pode fazer. Entendeu? E aí o Yaya Touré fica junto com ele. Aí o Yaya Touré acho que tem semelhança mesmo. Pode ser. Acho que tem semelhança mesmo de tamanho de carreira, né? Tá bom. E aí a 9 fica só pra Drogba, Eto'o ou Salah. O menos 10 entre Drogba, Eto'o e Salah. Se virem. Por incrível que pareça, cara, eu não tenho um menos 10, sabia? Eu tenho um 10. Eu não tenho um menos 10, porque eu acho muito difícil, cara. Acho tudo muito igual, cara. Mas se o amigo quiser... Quem é o menos 10? Eu vou de Didier Drogba. Eu compro. Eu vou de Didier Drogba. Cara, que pecado, cara. Tem que fazer isso. Que pecado. Que pecado, cara. Que pecado. Tá bom. Puta merda. Mas é que estamos falando de um Salah que foi muito bizarro, muito avassalador. E a gente já pode adiantar? O meu voto para 10 é Samuel Eto'o. Samuel, né? Putz, eu achei que a gente ia brigar. Não, pra mim também. É Samuel. É Samuel. E Cara, acho que o Salah tá um passinho à frente do Drogba. O Psyu tá dizendo que o que desempatou foi o fator Liverpool. Como cara, ele tá chorão hoje, hein? Não, cara, assim, cara, o Eto'o é bizarro, né? O Eto'o, ele faz 2 tríplices coroas seguidas. Isso você já tá pegando a reta final no ápice dele. Ele é campeão da Copa do Rei com o Mallorca, meu amigo. Arrebentando, jogando pra Meu cacete. amigo, isso é um negócio gigantesco, pô. Campeão da Copa do Rei com o Mallorca. Cara, o Eto'o é brincadeira. Porque o Eto'o tem o tamanho da carreira dele e tem a qualidade. O Eto'o era um jogadoraço de qualidade, de habilidade. Acho que o Salah também não deve nada, não. Acho que os dois, em termos de habilidade, de bola, de jogo de bola, acho que eles estão um pontinho à frente do Drogba.
que acho que o Drogba era mais a imposição, a ocupação de espaço, o faro de gol, o 9. Então, assim, os dois. Mas o Eto'o, cara, ele tinha o refino. Se precisasse ir pra porrada, ele ia. Se precisasse ir pra técnica, pra um drible, pra um passe nas costas, Pô, o primeiro gol, o gol da Champions de 2009... Não é qualquer um que faz aquele gol mesmo, que ele recebe na direita, que ele dá um traço no jogador do United, que eu não me lembro quem foi. Acho que era Vidic. Ele dá um traço e bate. Então, assim, cara, o Eto'o é brincadeira. E a carreira dele não existe, pô. 3 vezes campeão de La Liga, 3 Champions, sendo importante nas 3. Em 2006 ele faz o gol de empate. Em 2009, ele faz o gol que acaba virando o gol do título, né? Porque é 2-0, o gol do título é dele. Em 2010, ele vai para a Inter, ele se sacrifica para virar um cara do esquema, e mesmo assim é um cara importante. O cara joga demais. Fora tudo que ele faz pela própria seleção. Medalha de ouro olímpico, 4 vezes africano do ano, Copa Africana, assim... E era o protagonista, né? A gente falou de vários caras aqui com muitas conquistas que não eram o protagonista. O Eto'o era o protagonista. O Eto'o tem protagonismo. Gente, a gente precisa falar de um cara... 2 tríplices coroas seguidas, irmão. A gente precisa falar de um cara... 2 tríplices coroas seguidas. Que foi protagonista. Por exemplo, vamos pegar os 2 títulos de Champions que ele tem com o Barcelona. Quem era o melhor jogador em 2006? Era o Ronaldinho Gaúcho. Um dos protagonistas da final é o Eto'o. É o cara que provoca a expulsão do Almunia e é o cara que faz... que é um passe maravilhoso. Absurdo, mas tá bom. Mas é um cara que provoca a expulsão do Almunia, é o cara que faz o gol do 1-1. Vamos pra 2009. Quem é o craque do time? É o Messi. Talvez, depois disso, venha o Xavi, venha dizer aqui. Mas é um cara que é extremamente importante pra fazer o gol do 1-0. É o gol do título. E ainda vai pra Inter dentro desse cenário de ter muita mentalidade vencedora, de ser trocado pelo Ibrahimovic num cenário tipo assim, ó, no Barcelona você ganhou. No Barcelona você foi multicampeão, no Barcelona você foi muito grande. Mas, deixa eu falar, eu vou te dar em troca pelo Ibrahimovic, ainda vou dar um dinheiro, se não me engano, 40 milhões de euros. É Eto'o mais 40 milhões de euros pelo Ibrahimovic. Eu tenho quase certeza disso. É isso, aí, né? É por aí. É nessa ordem de grandeza. Ele vai pra Inter de Milão, o Mourinho fala pra ele, ó, eu tenho um time aqui que ele é organizado, eu preciso que você marque lateral. Pra ajudar você a marcar lateral pra ser campeão. O que ele faz? Vou fazer. E ele é campeão. E é importante. Ele é protagonista. E ainda tem o seguinte, no ano que o Guardiola chega, esse é um outro ponto, tô falando mental, né? Aspecto mental. No ano que o Guardiola chega, ele chega e fala, ô fulano, Laporta, pode tirar os 3, Deco, Ronaldinho e Eto'o. 2008 isso, né? 2008. Ele chega no meio de 2008, né? Do meio de 2008. Temporada 7-8. Não, temporada 8-9. Temporada 8-9. Ele chega e fala, pode tirar os 3. Aí manda o Ronaldinho pro Milan, manda o Deco pro Chelsea. E aí o Barcelona fala, pô, o Eto'o vale muito, a gente não conseguiu negociar ele, nenhuma proposta boa. Vai ficar. Aí o Guardiola fica e ele, mesmo diante dessa situação, porque um cara poderia dizer, pô, tô sendo desrespeitado. Ele fica e vira um cara importantíssimo pro time. Loucura. Ele é vice-artilheiro, porque o Messi faz gol pra caramba, mas ele tá ali. Então, assim, até do ponto de vista mental, o cara dizer, pô, cara, estão me desrespeitando aquele valor. Vou ficar e vou provar meu valor e prova. Eu só tenho um ponto pra fechar, assim, sobre o senhor Mohamed Salah. Se por um acaso esse camarada pós-Klopp me arranja de meter uma Premier League e uma Champions League esse ano, esse debate tem que abrir. Brincadeira. Esse debate tem que abrir. É verdade. Porque o Eto'o nunca foi... Até porque a gente falou, o Eto'o, apesar de toda a relevância dele, todo o protagonismo, ele não era o dono do time. O Salah é o dono do Liverpool. É o dono do Liverpool. E se ele me arranja de pegar uma Champions ou uma Premier League, eu acho que mais a Champions do que a Premier League. Esse debate tem que estar aberto. A Premier League também, né? A primeira Premier League pós-Klopp. Esse debate tem que estar aberto. Mas tá bom, os 3 estão num panteão muito sabe grande. Quão traumático é esse fim de ciclo de um treinador tão marcante, né? Veja o Manchester United, que a gente citou muito a bola de ouro, o Salah nesse tempo aí, ele chega no Liverpool em 17, né? Acho que é. Não é isso? Meio de 17? Acho que sim. Meio de 17. Meio de 17, Cara, do meio de 17 pra cá, o Salah tem umas 3 ou 4 temporadas em nível de bola de ouro. Total. Que por um acaso ele não ganhou. A de 18, por exemplo, a gente botou ele aqui no programa que a gente botou. E por um acaso ele não ganhou pelas coisas, pela configuração, tudo isso. Mas ele tem 3 ou 4 temporadas em nível de bola de ouro. Então, assim, que é um troço muito grande. Loucura, hein? Dentro do ambiente de Premier League, né? Difícil, mas eu me amarrei nesse programa. Bom, cara, bom. Maneiro de fazer. Assim, só é importante aquilo que a gente fala, né?
zero ombudsman de qualquer coisa. Só uma conversa entre pessoas que, no final das contas, o mais legal é relembrar a história desses jogadores fantásticos aí. E não necessariamente as notas estão certas ou não. 1 hora e lá vai, ninguém vai poder reclamar da gente hoje. Né? Vocês não querem? Tá aí, então, pra vocês almoçarem, jantarem, sobremesa, ver um pedacinho no dia, ver um pedacinho no dia seguinte, não encham a paciência, está entregue. E vão acostumando que já tá indo mais perto do tá fim virado do que de do ano, é o momento das empresas avaliarem. Já está mais perto do fim Será do que que do não começo. volta pra 2025? Tá terminando 2024, é a hora de tomar uma decisão. Pô, se a empresa for sábia, ela vai tomar a única decisão possível. Parar no auge. Não. Parar no auge. Claro, rapaziada, isso é pelo amor possível, de Deus. gente. Eu tô junto com vocês, porque esse aqui vai narrar Champions pra caramba, o outro vai comentar Champions pra caramba. Gente, eu preciso de vocês. Deixa o like nisso aqui. Preciso sobreviver. Eu tô igual o Big Brother, tô no paredão. Você vai viver melhor. Deixa o like, vai pelo ter amor mais de Deus. tempo. Vamos nessa, semana que vem tem mais? Tem mais. Vai. Aproveita aí pra dar o like, sugerir temas nos comentários. A gente se vê semana que vem. Tchau, galera.